Bem-vindos a esse encontro para debater exatamente o novo normal cultural. E aqui na nossa mesa, né, virtual, no nosso encontro aqui, eu vou falar pela ordem alfabética, tá? Estão presentes o Paulo Souza é escritor, é o criador de um blog chamado Ponto para Ler. Se eu falar qualquer coisa errada, me corrige, por favor. Jurado do Prêmio Literatura da Caixa Econômica Federal em 2017 e 2018. Aqui também está presente o ator Stepan Necessian, que tem uma vasta biografia como ator, sindicalista, gestor exatamente de um trabalho magnífico na Casa dos Artistas, e que essa semana esteve numa participação extraordinária, que me emocionou muito, que foi no programa em que ele fez um médico Sob pressão. No Sob Pressão, maravilhoso. Vai ganhar mais prêmio novamente. É um baita projeto, muito atual, que tem um pouco a ver do que a gente vai falar. O Yu Júnior, que é produtor do Slam no Distrito Federal, ele é poeta e estudioso da cultura hip-hop também, um outro aspecto que ele vai poder tratar depois, vai poder abordar depois. E, finalmente, o cineasta Zelito Viana, diretor da Mapa Filmes, não só diretor da Mapa Filmes, mas diretor de vários filmes importantes e fundamentais, né? E que também vai poder falar do campo cinematográfico, da área a que ele pertence. Bom, o que a gente propõe aqui nesse encontro? O que a gente pensa em conversar exatamente a partir dessa difícil, mas necessária reflexão a respeito do que vai ser, ou do que vem a ser, né? Porque talvez estejamos próximos, espero que sim, do mundo pós-pandemia. Mas nós temos, na verdade, um problema maior para resolver. Nós não temos apenas uma pandemia que nos coloca exatamente em dificuldade nos encontros pessoais, né? Presenciais, mas também nós vivemos um tempo sombrio, a verdade é essa. Vivemos em tempos de devastação, uma devastação ambiental, né? A Amazônia e o Pantanal em chamas, uma devastação política, a democracia em risco, de uma maneira como só nos anos 60, no começo dos anos 60, que culminou exatamente com o golpe de 64, o país viveu depois da guerra, né? Uma devastação, e essa, de uma certa forma, é a nossa praia, uma devastação político-cultural, ou seja, organismos públicos abandonados, desprezados, destruídos, né? Veja o caso da Cinemateca, uma devastação, temos aqui educadores como o Ricardo Paim participando, uma devastação educacional, né? É uma série de terraplanistas, negacionistas, criacionistas no poder. Temos uma devastação sanitária, claro, comecei falando nela, né? Mais de 150 mil mortos, e 2020, na verdade, já chegou a ser dito, né, na CBN, que é o ano que não começou, né? O ano que, a partir de março, tudo desandou, tudo teve que parar, projetos de cinema, projetos de teatro, de ópera, de dança, ou seja, uma série de protocolos foram adotados, inclusive para se poder filmar alguma coisa, gravar alguma coisa na televisão. Então, é nesse sentido que talvez a devastação mais complexa, e por isso que nós estamos aqui, por isso que esse diálogo vai ser importante, é uma devastação cognitiva. Nós estamos vivendo um momento da inteligência em baixa, né? Além das baixas na arte que nós tivemos esse ano, só para lembrar alguns casos, né, como Sérgio Ricardo, Aldir Blanco, o Zusa Homem de Melo, entre tantos que perdemos nesse ano, por razões naturais ou até devido à pandemia.
Mas nós estamos aqui para debater perspectivas e desafio, até porque nós temos história, temos experiências de outros vendavais, de outros problemas. O novo normal, que poderá não ser novo e muito menos normal, mas com certeza a cultura nos salvará. Então, qual é a proposta que eu tenho para a nossa conversa, para o nosso debate? Vamos começar por ordem alfabética, pelo Paulo Souza, que começaria falando, mas eu estou pensando assim, vocês aqui podem sugerir também. Estou pensando em torno de 10 a 15 minutos, nós temos 1h30 para essa conversa. Então, é importante que todos falem, né? É importante que todos... E depois de todos falarem, a gente poderia ou abrir para as pessoas que estão participando, que também vão poder fazer perguntas, vão poder intervir, né, nessa conversa. Mas podemos, então, começar com o Paulo, tudo bem? Tudo bem, Paulo? Em torno de 10, 15 minutos? Não, tudo bem. Eu acho que é um tempo muito bom. Eu queria primeiro agradecer... Se você quiser, né? Na verdade, vocês, né? Não, tudo bem. Eu vou falar sobre a minha experiência, né, como escritor. Eu queria agradecer primeiramente à Fundação Astrogildo Pereira por estar fazendo essa mesa, é muito importante. E também queria só acrescentar algo, que eu também sou diretor financeiro do Sindicato dos Escritores do Distrito Federal. E grande parte do que eu vou falar envolve o sindicato, porque esse novo normal da cultura que a gente vai estar vivendo a partir depois da pandemia, que tiver uma segurança de poder sair e fazer aglomerações culturais, ele é meio que um novo normal na metade, já principalmente aqui para a realidade da literatura no Distrito Federal. Porque quando a gente fala de novo normal, a gente tem que ter um parâmetro anterior. E aqui na literatura do Distrito Federal, a gente é um pouco ainda atrasado nesse aspecto. Assim, para vocês terem uma ideia da dificuldade que a gente tem aqui, a rede pública de ensino, ela não tem escritores da região, nossos escritores aqui do Distrito Federal e do entorno, né, que é a nossa zona de influência, na base curricular. Então, assim, um aluno ele se forma, mas ele não tem conhecimento que existem pessoas que escrevem aqui no Distrito Federal. Então, a gente também tem que partir desse novo normal para poder estar levando essa literatura para essas pessoas. Aqui em Brasília, infelizmente, a literatura ela é muito elitizada. As pessoas acham que para produzir literatura, fazer literatura, você tem que ser uma pessoa com condições financeiras. E isso é uma enorme mentira. Então, a gente tem que levar também para zonas fora do plano piloto. Aí eu não sei se todo mundo que está conhecendo a gente aqui conhece a sistemática de Brasília, né? Mas nós temos o Distrito Federal, o plano piloto, que é a parte tombada, que é a parte que foi ali organizada pelo Oscar Niemeyer, o Lúcio Costa, o Juscelino Kubitschek, e nós temos as cidades satélites. A parte tombada que nós chamamos de plano piloto. Só estou falando isso porque eu não sei quem está acompanhando a gente. Como é aberto para o Brasil todo, às vezes as pessoas não sabem as nossas meios de falar sobre a cidade, né? E as cidades satélites, principalmente as cidades da periferia, elas são muito, como é que eu posso dizer, à margem, literalmente marginalizadas no fazer literário. Então a gente tem que começar a partir disso e trazer essas pessoas para elas se sentirem aptas e pertencentes de poder produzir literatura, porque todo mundo tem uma visão crítica, todo mundo tem uma forma de contar história e todo mundo deve contar algo, né? Então esse é o papel maior da literatura. Outro problema também que essa pandemia acabou atrapalhando em vários projetos que eu tinha aqui em Brasília foi um que a gente conseguiu fechar com a Biblioteca Nacional de Brasília para um sábado do mês a gente levar crianças de orfanatos, não é nem de creche, é orfanato mesmo, aquelas crianças que já são à margem da margem da margem da sociedade, para elas terem uma manhã lúdica na Biblioteca de Brasília, terem contatos com livros, terem contatos com contadores de história, terem contatos com o mundo da literatura, para elas saberem que elas pertencem a esse universo. Porque quando a gente vai muito aqui para as margens de Brasília, do Distrito Federal, a gente tem um problema que tem muita gente que mora em cidades da periferia, elas não gostam de andar no plano piloto, não gostam de andar nos aparelhos públicos do plano piloto. Isso eu falo teatros, eu falo museu, eu falo a Biblioteca Nacional, falo outros locais também, como as residências oficiais, não têm interesse em visitar, em se fazerem pertencentes do território, porque elas acham que o plano piloto é um universo e as cidades satélites são outros.
em grandes medidas, elas têm razão sobre isso. Só que o que a gente tem que fazer para quebrar esse tabu e mostrar que o cidadão e a cidadã do Distrito Federal, todos pertencem ao Distrito Federal, pertencem a Brasília e podem produzir essa literatura, podem ser parte também dos equipamentos públicos. Então, quando a gente vê esse novo normal, somente na literatura, que é o meu campo de influência, o meu campo de ação, a gente tem que agir em várias coisas ainda aqui que estamos, infelizmente, engateando no Distrito Federal. Então, o sindicato e outras ações que eu também faço, porque eu também sou blogueiro, outras ações que a gente tenta fazer para desmistificar isso é muito importante. Porque, só vou falar uma coisinha aqui muito rápida, eu fui numa instituição de ensino privada que é de capacitação, né, profissionalizante, e fui falar com ele sobre literatura, fui falar com ele sobre o fazer literário, sobre fazer poesia, sobre todas essas questões, e o número de alunos que viraram para mim e falaram que tem vontade de escrever uma poesia, tem vontade de contar uma história, mas nunca fizeram porque eles só tiveram contatos com escritores mortos na escola, impossibilitou eles de pensarem que eles podem fazer esse tipo de literatura. Então, essa é a luta que a gente tem de levar escritores do Distrito Federal para escolas do Distrito Federal, para que as pessoas entendam, principalmente essas novas gerações, que elas são capazes, porque a literatura nunca parou de ser produzida. Só que isso dentro da escola é muito delicado, né? Eu não estou aqui falando que o ensino público é defasado, não. Estou falando que são constâncias que a gente tem que fazer para ir aperfeiçoando o sistema. Então, quando eu vejo esse novo normal, eu vejo que a gente tem que batalhar na formação do leitor. E agora, com o advento da internet, e ainda mais com esses problemas, a gente pode tentar alcançar grupos sociais, a gente pode alcançar públicos que são que não vão ao teatro, que não vão a encontros de leitores, porque aqui a gente tem um problema que eu acho que parte um problema nacional. As pessoas que moram nos centros da cidade, elas não querem ir para as periferias participar de um encontro literário, um encontro cultural, porque falam que é longe. Mas a pessoa da periferia vai para os centros, porque é nos centros que acontecem todos esses encontros. E agora, com essa questão da gente poder estar aqui se reunindo, pessoas de vários locais do Brasil, num encontro na internet, podendo abrir isso para as pessoas, a gente pode começar a levar a cultura para outras pessoas. E é muita coisa, né, que a gente pode falar, a gente tem sempre algo para falar, mas eu acho que, infelizmente, por conta de todo esse cenário da pandemia, as máscaras caíram. Então, a gente vê, por exemplo, hoje esse desgoverno que está aí, que está comandando, querendo taxar livros. Livro já não é um produto barato. E aí quer ainda taxar o livro para poder, com a desculpa de que livro é um produto de elite. Isso é um absurdo muito grande. Então, a gente tem que também fazer essa luta para que o livro seja mais acessível, de que o governo tenha consciência que o papel dele é de facilitar o acesso à cultura, e não dificultar com uma falácia dizendo que o livro é algo só da elite, por isso que vai taxar porque o governo precisa fazer dinheiro. A gente tem grandes fortunas que podem ser taxadas, a gente tem a questão do que seria o IPVA, né, de barcos que não são usados, que não são cobrados, que também geraria um retorno para o governo. Então, o debate que a gente tem que fazer nesse novo normal é a gente aprimorar o sistema cultural, desmarginalizar, desculpa, gente, eu tenho a língua presa, então às vezes eu posso dar uma travada, desmarginalizar essas pessoas da periferia que produzem literatura de alta qualidade e que hoje não conseguem acessar os grandes centros por serem da periferia. É a gente mostrar para a pessoa do centro, aquela pessoa elitizada, aquela pessoa de uma classe social mais alta, de que a distância para ela ir na periferia, prestigiar um escritor local, é o mesmo que esse escritor sai da periferia para poder ir no centro fazer o seu lançamento do livro, ou então participar de um debate literário. A gente tem que começar a mostrar que a sociedade ela é dinâmica e que ela é uma via dupla, que hoje a gente só vive em via única, né? É sempre da periferia para o centro. É o centro que acontece tudo. E eu acho que com esses adventos da internet, da gente poder fazer as coisas de uma forma mais ampla, de uma acessibilidade maior, a gente aos pouquinhos vai quebrando isso e vai mostrando, principalmente para os cabeças, né, da cultura, de que todos são capazes de produzir cultura, todos têm a sua voz e que a gente está aqui para poder aprimorar sempre pelo caminho do progresso. Eu não sei nem quanto tempo é que eu já estou falando, mas eu já vou finalizar para os outros colegas poderem participar.
que, assim, eu estou falando do meu campo de atuação, que é a literatura, mas a gente tem outros campos muito mais fortes também. A gente tem as artes plásticas que estão prejudicadas, a gente tem artista que não está podendo ir para o museu, expor a sua exposição para poder vender quadros, a gente tem uma infinidade de artistas, homens e mulheres, que estão sofrendo com a pandemia. A gente teve a Lei Aldir Blanc agora, que ela caminhou a passo de tartaruga. Tem estado que ainda nem começou o registro dos artistas dos seus municípios e dos seus estados para poder fazer a distribuição de dinheiro. Aqui em Brasília a gente está tendo um problema desse. Até hoje a lei não foi aplicada a verba para os artistas que se cadastraram. Está tendo uma dificuldade muito grande. Eu acho que a gente precisa de Ixi, a língua travou. Acho que a gente precisa de uma velocidade maior do governo, uma responsabilidade maior, para que ele entenda que a cultura, além dela engrandecer a nação, ela é um mecanismo econômico muito forte, porque você investe um dinheiro e ele volta quase que o dobro, às vezes o triplo daquele para a sociedade. Então a cultura, ela não está recheada de bandidos, ela não está recheada de desocupados, igual eles costumam falar. A cultura é local de trabalhador, a cultura é local de pai e mãe de família, e a cultura é local daquelas pessoas que fazem do Brasil o que é o Brasil, de transformar sua brasilidade. Muito obrigado pela oportunidade e eu acho que eu já acabei falando um pouquinho demais. Falou. Bom, a gente vai voltar a comentar tudo isso, tá, Paulo? Vamos ouvir agora o Stepan, pela ordem alfabética. Pô, esse negócio de ordem alfabética com o Zelito não dá, pô. O Zelito é sempre o último da sala. Eu queria chamar S. Tem Zueni, que é pior. Zueni, Ziraldo e Zelito. Era o final dos manifestos. É o final dos manifestos. Porque, pô, quando você não é o último, você pode copiar alguma coisa que alguém falou, repetir e tal, mas Paulo, muito bem. E para ficar aqui centrado no tema, né, a questão do novo normal, eu acho que a gente tem que procurar algum normal. Na verdade, estava tudo anormal antes do coronavírus, antes da pandemia. A anormalidade estava estabelecida, né, sobre diversos aspectos. E as coisas, efetivamente, na prática, já estavam complicadas em 2019. Vários editais foram cancelados, os organismos públicos responsáveis estavam totalmente obsoletos, parados, né? E ao mesmo tempo, já bem nítido um campo de ação do ponto de vista ideológico e de governo, de escolher o grande inimigo, né? O grande inimigo, a arte, a cultura e os seus elementos, né? Os seus artistas, né? E aí depois vem também, olha, isso também faz parte da mesma gangue, os ambientalistas, né? Faz parte da mesma gangue qualquer pessoa que queira pensar, que queira raciocinar, que queira divergir, discutir, onde viver. Então, a anormalidade estava estabelecida. O vírus foi assim, a chamada joia da coroa, falar para acabar com tudo, vem mais isso aí, o que dificultou muito para quem já estava cambaleando, né? Em 2019, os filmes, as coisas que a gente conseguiu ainda realizar, é porque já tinham sido aprovados os orçamentos anteriores a esse governo, já estava lá a grana, então muita coisa não parou por causa disso. Mas no que dependeu desse novo governo, tá tudo desestabilizado. E ele reforça isso o tempo todo na nomeação das pessoas responsáveis por isso, né? Eles fazem questão de pegar dentro da sociedade, dentro do universo da arte e da cultura, o que há de pior, né? Haja visto aí, não precisa nem se falar, Fundação Palmares, Funarte e todos os organismos responsáveis por essa coisa estão sendo desmoralizadamente entregues em mãos totalmente incapazes, o que também é muito grave, porque eu fui presidente da Funarte, eu sei como aquilo é tijolo por tijolo, como é que você constrói aquilo, e um intervalo, um negócio desse que vem, é uma demolição que depois, para você refazer, às vezes você nem consegue, é difícil, né? E é impressionante.
até durante a ditadura, a gente teve alguns nomes importantíssimos em organismos ligados à cultura, como a Embrafilme, como até o INC, o antigo Instituto Nacional de Cinema, o Serviço Nacional de Teatro, que tinha ali pessoas que pensavam de diversas formas, mas que eram competentes e conheciam o assunto que estavam tratando, o que não está acontecendo realmente nesse momento. O que leva a gente a crer, inclusive, a falta de qualidade na discussão de quem pensa diferente de você. Na verdade, eu ando morrendo de saudade dos antigos reacionários, sabe? Pô, tinha uns caras que era legal discutir, bater de frente, enriquecer. Agora está um baixo nível danado. Então, isso dá até saudade, né, Zé? Mas a gente vai tocando. A segunda coisa que me preocupa é assim, ao longo da história e da vida, a gente percebe que, com todos os reveses, a cultura ela tem uma força própria que não se deixa matar, ela vai surgindo, ela vai se reformulando, ela vai acontecendo, a gente vai... E tudo isso é preocupante nesse momento, porque a função maior mesmo, que eu não vejo outra na arte, na cultura, é do crescimento do ser humano, né? da pessoa poder se descobrir, ver como ela é grande, né? Seja fazendo, seja assistindo, seja consumindo arte, cultura, mas no sentido de melhorar, de avançar como ser humano, como sociedade, uma sociedade que vai para frente. E é fundamental que tenha vida e que tenha alegria nisso também. Não estou falando, não estou defendendo que todo mundo tem que fazer comédia, não. Mesmo para tragédia, você tem que estar com felicidade, com alegria de viver para produzir, para fazer alguma coisa. E nós também temos que estar atentos por esse momento, com um trabalho muito, muito científico e grave de destruição da felicidade do ser humano, de taxação, de negação e de proibição de você ser quem você é, ou quem você gostaria de ser, ou quem você pretende ser, quem você está se descobrindo. Existe assim uma coisa meio do lado de matar no berço, de matar na criança, uma coisa meio bíblica, assim, de destrói logo quem está pensando diferente ou quem queira enxergar o mundo de outra maneira que não nós, porque isso é perigoso, isso não deve crescer. Então, tudo isso é preocupante. O que será um novo normal? Nós não sabemos ainda, a gente não sabe. Ninguém pode afirmar como será o dia de amanhã. Eu, nessa pandemia, eu fiz várias loucuras, inclusive uma das maiores delas, eu pedi a uma irmã que achou um livro que eu tinha lido em 1974 e não entendi nada, porque era sobre marxismo, e com tudo que você via, eu caio na besteira de ainda querer ler alguma coisa. E eu já descobri que, para você entender qualquer coisa em relação ao marxismo, você tem que fazer uma universidade inteira só para estudar aquilo. Mas eu tenho um livro que me impressionou quando eu era jovem e que nunca mais eu achei, que é esse aqui, As Ideias Estéticas de Marx, do Adolfo Sánchez Vázquez. Não sei se ele é mexicano ou espanhol com esse nome, mas é interessante porque ele fala das ideias estéticas, do que o Marx pensava. No meio do livro, assim, eu copiei aqui para falar hoje uma frase aqui que fala: nenhuma arte foi impermeável à influência social, nem deixou, por sua vez, de influir na sociedade. Nenhuma sociedade renunciou a ter a sua própria arte e, consequentemente, a influir nela. A arte é tão velha quanto o homem, isto é, tão velha quanto a sociedade. Então, isso aqui me impressionou, porque, assim, como é que nós vamos? Que sociedade é essa que vai gerar a arte, a cultura? O que nós, artistas, podemos fazer nesse momento? Eu já vou aqui encerrando,
é uma coisa que me ocorreu por causa desse nosso encontro. Por exemplo, uma atitude que eu acho que nós precisamos tomar, todos os artistas, e difundir isso. As redes sociais, isso aí sim é um novo normal, uma nova realidade. Ninguém vai fugir disso. Nós estamos aqui por causa disso. A gente está se encontrando por causa disso. Ninguém vai fugir disso. Ao mesmo tempo, eu vejo que pessoas interessantes, maravilhosas, inteligentes, etc., a gente está perdendo muito tempo em denunciar e dizer que as redes sociais estão um horror. E, ao mesmo tempo, o horror está dominando as redes sociais com as suas postagens. Eu acho que é o momento da gente criar um movimento de invadir as redes sociais com arte e com poesia e com coisas positivas e com palavras interessantes para fazer um contraponto de volume mesmo com a quantidade de coisas negativas que estão... Porque isso é território. Isso é um território. Essas redes sociais, elas são um território. Nessa guerra, quando você dá espaço, o inimigo vai invadindo, vai tomando, vai tomando, vai tomando. Tanto é que, até nas questões políticas, você vê que os caras eles agem numa velocidade fora do comum. E, às vezes, a gente fica tão chateado, tão triste com o que você vê, que esquece de postar alguma coisa positiva, de postar uma palavra de pessoas, Zelito gravar, todos nós, coloca lá, falar alguma coisa bonita, interessante, sobre vida, sobre liberdade, sobre amor, e fazer esse contraponto também. Mais ou menos isso aqui, inicialmente, que eu gostaria. Que eu quis falar e falei. Obrigado. Valeu. Bom, vamos ouvir agora o Will Júnior. Vamos lá, Will? Vamos lá. Primeiramente, eu queria agradecer o convite da biblioteca, da Fundação também. Para mim é um prazer estar aqui no meio de tantas pessoas sábias, inteligentes, um pouco mais velha e mais inserido na cultura do que eu, e eu estou aqui muito hoje também para absorver. Stefan, um amigo meu, Diogo, ele é um grande fã do seu trabalho, e ele é botafoguense doente, que nem você, né? Aí ele está te mandando um abraço aí, um salve aí. Depois você manda um abraço para ele aí, que é o Diogo, o nome dele. Olha aí, já tá aí com a camisa, né? Eu sou flamenguista, hein? Eu sou flamenguista. Mas meu amigo, ele é botafoguense aí, roxo, doente, assim, igual você, e tá te mandando um abraço aí, beleza? Valeu, Diogo. Fogo! Então, sobre o tema aí, eu acho um tema muito, muito, né, pertinente no momento no qual estamos, né? Eu concordo plenamente com o que os meus dois colegas anteriores aí disseram, e eu acredito que, igual o próprio Estevão falou, é o seguinte: a nossa cultura ela já vem sofrendo ataques bem antes da era bolsonarista, né? Nós tivemos aí quase a extinção do ministério, depois foi para uma pasta, né? Mudança na Lei Rouanet, né? Censura em alguns setores, né? Então já vem passando por uma situação bem difícil, né? E quando muitos da cultura estavam se engajando, né, buscando posições do governo, veio a pandemia, né, que aí fragilizou ainda mais esse setor nosso aí, né, que é o setor da cultura, que, na minha opinião, está sendo um dos mais que estão sofrendo economicamente também. Muitos artistas vivem disso, né, muitos artistas, principalmente da área na qual eu estou inserido, que é o hip-hop, né, com shows, com eventos eventos underground, né, que são eventos em praças, né, então esses eventos estão completamente parados, muitos tiravam a renda das suas famílias nesse tipo de evento e estão passando por sérias dificuldades, né, então acho que é um setor que está bem debilitado e eu acho interessante, né, muitos se reunirem e cobrar, né, um posicionamento desses setores aí, né. Sobre a questão assim sobre essa questão da gente cobrar um pouco o Estado que o Paulo estava falando anteriormente, aqui onde eu moro numa cidade no entorno do Distrito Federal, chamada Novo Gama. Aqui, eu posso estar enganado, tá? Estou falando isso aqui só baseado no que eu vejo, não no ponto de vista realmente que realmente é fato, assim, só do que eu vejo. Aqui ainda não houve nenhum registro de artista para deliberar as verbas para a cultura. Na verdade, aqui não tem isso, né? Aqui não tem uma parte cultural,
né? Aqui, o que está tendo agora, que eles não têm apoio nenhum nem nada, é a batalha chamada Pedrega Flow, que é feito na frente da casa de um amigo nosso, né? E a única coisa cultural aqui para o Novo Gama que eu vejo é só eventos religiosos, nada contra, tá? Só estou colocando em pauta que é o único setor que ainda consegue algum espaço nas áreas públicas e verbas. Os outros setores, como um torneio de futebol, por exemplo, né? Qualquer outra coisa que não vejo, há muito tempo não vejo, um lazer na rua, com campeonatos, né? Como tinha antigamente quando eu moro aqui, não tem mais. E a situação, acredito eu, de vários estados é parecida com o município onde eu moro, de Novo Gama, né? Porque a cultura é deixada sempre de lado, né? É engraçado que aqui, nos municípios, vai ter eleições para vereador e para prefeito, né? E todos eles falam de saúde, educação, né, e segurança. É praticamente raro você ver um deles falando sobre cultura, né? Sobre tentar criar né, criar esse registro de artista, dar espaço, né? Eu também não vejo aqui no município onde eu moro falando sobre criação de uma imprensa, né? Aqui não tem, né? Tem poucas páginas no Facebook que falam alguma coisa sobre o município. Isso fortalece muito, né, a corrupção, se você não tem uma mídia no estado, né, que possa notificar essas coisas. Então, é bem complicada aqui a situação onde eu moro, né? Concordo também com o Paulo que a literatura no Distrito Federal ela é bastante elitizada, ela não está inserida diretamente nas periferias, apesar de haver diversos projetos, principalmente em Ceilândia, com a Jovem Expressão, né, o RUS, coletivo lá, eles promovem diversos eventos, mas, no modo geral, no entorno, né, na cidade satélite, é pouco que a gente vê falando sobre projetos direcionados à cultura, para a escrita, seja ela poética, prosa, entre outras coisas também, né? Não há incentivo, né, para a escrita, não há incentivo de forma alguma. E ainda concordo mais ainda quando ele fala que os jovens de hoje, na escola, têm muito contato com autores, né, consagrados, mas que já se foram, autores mortos, né? E esse tipo de escrita, esse tipo de linguagem, já é uma linguagem ultrapassada para esses jovens. Então, quando você vai trabalhar... Eu sou professor, tá, de português aqui no estado de Goiás. Então, quando você vai trabalhar com esses jovens, esses autores, muito consagrados e bons, por sinal, os jovens não têm interesse, não gostam, não têm interesse, porque a linguagem é muito diferente, né? Eu procuro fazer o seguinte: primeiro eu trabalho com o que eles gostam, depois eu vou inserir nos clássicos. E assim eles aceitam melhor a literatura clássica do que a literatura contemporânea, né? A literatura contemporânea, automaticamente, eles já gostam, na época deles, né, não gostam mais, né? Então, eu acredito, né, baseado no tema, que, sim, a formação, né, de novos escritores, né, com projetos, poetas, entre outros também, de oficinas de teatro, entre outras coisas, é o primeiro ponto para tentar, né, essa questão do desafio que anda passando pela cultura, fazer todo esse projeto, essa iniciativa para formar novos artistas aí, que a gente sabe que a gente tem uma gama de artistas, mas que às vezes não tem o conhecimento, às vezes tem vergonha, às vezes não tem incentivo, como a gente está falando aqui agora. Então, acho que seria muito interessante essa parte aí. Sobre essa questão de criar uma formação de novos artistas, eu acredito que a gente também deva abrir e ceder espaço para autores, escritores ou pensadores com pensamento opostos ao nosso. O que eu estou querendo dizer? É visível, tá, que a cultura no Brasil ela é muito mais... ela tende-se mais para uma ideologia de esquerda. A maioria da galera, as pessoas que estão inseridas na cultura, que planejamento, a maioria tem um pensamento mais de centro-esquerda ou de extrema-esquerda, né? E quando vem alguém com uma poesia ou com algum livro voltada a um pensamento de direita ou de centro-direita, estou falando de pensamentos corretos, tá? Não estou falando aqui de negacionismo, não. Estou falando de pessoas de caráter, né? Então, essas pessoas, muitas vezes, elas não têm um espaço, porque a galera de esquerda nega muito esse espaço, fecha os olhos, fecha a cara, quer dizer, né? Fica meio assim. E não é esse ponto que a gente vai conseguir fazer com que a cultura cresça, com que a gente consiga trazer mais pessoas para lutar pela cultura, né? Porque a gente vive numa democracia, a gente tem que aceitar opiniões diversas. Querendo ou não, há o outro, existe o outro, e a gente precisa saber lidar com ele. A gente precisa inserir ele nesse espaço também. Qual o problema de você estar com um amigo debatendo, né, sobre alguma questão política, de uma poesia dele, uma sua,
de cada um com opinião diferente sobre determinada situação de ideologia, seja de qual for. Eu, por exemplo, me considero uma pessoa de centro-esquerda, mas eu gosto muito de alguns pensadores de direita. Edmund Burke, eu gosto muito. Roger Scruton, eu gosto muito. Entre outros, eu gosto muito de ler sobre eles. Eles têm umas ideias muito legais sobre isso aí, né? Principalmente a visão deles na Revolução Francesa. Eu acho incrível, né, na visão dele, de Thomas Paine, um cara de esquerda e de direita. Eu me amarro também nessa de ver os dois lados, né? Então, acho que o primeiro ponto é a gente abrir esse curso, né? Um curso ou oficinas para direcionar novos escritores, novos pensadores, novos autores, atores, e também inserir todo mundo, né? Saber dialogar, como o Stefano falou também, né? Ele diz algo parecido sobre isso, né? A falta de diálogo entre as partes. Hoje em dia a gente ataca muito o outro, a gente ataca o outro, mas a gente esquece de discutir sobre o argumento. Eu falei alguma coisa, eu tenho que debater em cima do argumento dela e não sobre a pessoa, né? Hoje em dia anda muito tendo isso, né? Devido a muita coisa, né? A polarização que ficou enorme desde 2013 foi só aumentando, né? E agora também com as falas essa ala aí do bolsonarista que, em vez de dialogar, eles só querem ofender, só querem inventar mentiras, isso aí complica, aumenta mais a polarização, né? E dificulta mais o diálogo entre pessoas que têm um pensamento contrário da outra, né? Então, acho bem pertinente a gente pensar em inserir todo mundo. Claro, tem pessoas que não tem como, né? Negacionistas, pessoas voltadas à questão de apoio à ditadura, a gente sabe que esses aí não tem como, mas pessoas com pensamento de centro, acho que todos eles deveriam sentar e dialogar. A pessoa que aceita o próximo, seria muito interessante isso aí, né? A gente falar sobre, né? E sobre a área da poesia, que é a minha área do IslamDF, é uma área que está crescendo muito, né? O Islã, ele é diferente de um sarau, por exemplo. O sarau, você vai lá, recita, não tem nenhuma característica competitiva, é só você recitar e a pessoa conhece o trabalho, você conhece outras pessoas e faz amizade, por aí vai, né? Já o Islã, não, ele tem uma característica principal, que é a competitividade, né? Que é um contra o outro, ganha pontos. Então, está engateando aqui, mas já é algo no Brasil que está já virando febre. Aqui, aos poucos, nós estamos indo também. Diversos artistas já estão surgindo, inclusive pessoas que são voltadas mais com a literatura mais clássica, com a escrita mais clássica, também estão indo para recitar, apesar do ambiente ser bem mais contemporâneo, está indo pessoas mais velhas, mais novas, crianças. Então, acho que o espaço que a biblioteca está cedendo para a gente também realizar esse tipo de evento é muito bom, né? Então, eu acho que a gente está num momento em que a gente precisa acolher, ouvir, né, e julgar menos, para a gente poder criar o que o Estevam falou aí, que é criar uma frente ampla para se tornar forte e combater tantos ataques que está acontecendo contra a cultura, né? Como diz Boaventura, né? Cultura é tudo aquele que luta contra a barbárie, né? Então, se a gente não tiver todos nós unidos para não deixar esse desmonte acontecer, eu acho que a gente vai ter uma grande dificuldade, né? E sobre a questão dos eventos, lá fora, em outros países, já estão abrindo, né, para uma certa quantidade de pessoas, né? No Brasil, eu acredito que a gente não chegou a ter um isolamento, acho que nem 30%, 20%, acho que não foi quase nada, porque muitas pessoas quiseram continuar trabalhando. Hoje em dia, a gente não tem mais que falar em isolamento social, porque eu acho que não tem mais ninguém em isolamento social. Eu acho que agora a gente tem que falar em você sai ou você vai para algum lugar se você se sentir seguro, né? Porque muitas pessoas aí pegaram aí a irresponsabilidade, mas, né? Mas também é muito complicado a gente falar disso quando a pessoa passa o dia todo trabalhando, o dia todo muito deslotado, e falar que ela tem que ficar em casa, né? Também é muito complicado isso também, né? Mas, então, eu acredito que... Eu acho que, sim, no meu ponto de vista, para a gente começar a pensar nos artistas menores, que não tem patrocínio nem nada, pensar numa estratégia para a reabertura, porque o futuro é esse, gente. O futuro, daqui para frente, a gente tem que começar a pensar nas possibilidades de como vai ser um evento cultural, como vamos fazer para manter uma certa segurança, como vamos fazer para conscientizar a pessoa que ela tem que ficar daquela distância em um evento cultural. E isso vai sobrecarregar muito a escola, que vai acabar tendo que cair muito nos ombros da escola, mas eu acredito que está na hora a gente começar a pensar no que pode ser feito para o setor cultural começar a reabrir alguns setores que possam, né, dar um pouco de segurança. E a gente sabe também que a cultura foi um dos responsáveis, o maior responsável por fazer as pessoas não surtarem em casa, né?
né, assistindo um filme, assistindo uma novela, né, assistindo um desenho, lendo um livro. Então, tudo isso foi responsável, a cultura foi muito responsável para o pessoal não surtar, né? A cultura foi um grande remédio aí para muita gente, inclusive para mim, né? Então, acredito, só para resumir, para me fechar, precisamos capacitar, né, levar incentivo às periferias, às regiões satélite, precisamos abrir espaço para todo mundo, precisamos aprender a ouvir o outro e precisamos criar, igual o Stefan falou, uma frente ali, uma galera que esteja, não deixar com que a cultura seja totalmente, né, a cultura seja totalmente desmanchada aí. E é isso. Por enquanto tá bom. Bom, pessoal, queria também agradecer aqui, não só a presença dos que estão participando pelo Zoom, né, assistindo pelo Zoom, que daqui a pouco poderão falar, né, como também pelo Facebook. Nós também estamos sendo transmitidos pelo Facebook. E agora a palavra ao Zelito Viana. Zelito, está com você. Em primeiro lugar, queria agradecer essa oportunidade, e a gente precisa mesmo ocupar esse espaço, como disse o Stepan, e falar, né? Essa é uma chance que a gente tem de falar e de dizer o que está pensando, independente dessa coisa toda. O Martim abriu a nossa fala aqui, levantando todos os aspectos de que nós estamos sendo destruídos no Brasil, o aspecto ambiental, político, cultural, educação, né, sanitária e a coisa cognitiva. E ele esqueceu, chamei atenção a esses pontos todos, que ele esqueceu, acho que um dos mais importantes é que está sendo destruída a política externa brasileira. A política do Itamaraty é um órgão, né, que décadas e décadas de ditadura e de problemas, e sempre manteve uma posição, né, íntegra, uma posição com importância internacional, né? E esse governo está simplesmente liquidando com isso. Então, antes que você tinha orgulho de ser brasileiro, hoje você tem vergonha de ser brasileiro. Você vai fora do Brasil, né? É uma tristeza, as coisas todas estão se desmontando. Eu nem vou falar de cultura, porque eu acho que nunca nenhum governo deu efetivamente a importância que a cultura precisa no Brasil. Nunca nenhum governo, eu nasci em 1938, em plena ditadura do Getúlio Vargas. Então, me lembro bem ainda, eu era garoto, mas meus irmãos e a minha família sofreu esse problema. Eu já sofri golpe, tudo isso que vinha acontecendo no Brasil desde essa época. E nunca nenhum governo efetivamente deu a importância e essa pandemia, né, esse vírus que apareceu, que nós estamos aqui discutindo no novo normal, na minha opinião, ele veio para escancarar o problema brasileiro, que é a desigualdade social, uma coisa trágica. A gente vive num país em que não se respeita nada, não se respeita, né, a dignidade da pessoa humana, os presos são tratados de uma maneira vil, o pobre, o negro, a comunidade LGBT, né? Não existe cidadania no Brasil, né? É uma tragédia. A gente vive e esse vírus veio para escancarar as situações. Apareceram de repente, o cara fala 15 milhões de pessoas que não existiam, que passaram a existir. Essas pessoas sempre existiram. Então, lá, eu já filmei várias delas ao longo da minha vida, dos filmes que eu fiz. Filmei muito a miséria brasileira, né? Agora, esse vírus veio escancarar, e eu espero que seja um grande ensinamento para essas pessoas. Agora, o outro aspecto que eu queria levantar aqui é que a gente está vivendo, não é só no Brasil, né? A gente está vivendo isso, a gente está no meio de um furacão. Nós estamos vivendo uma revolução tecnológica, né, violenta, em que as coisas mudam numa velocidade impressionante, né? Você tem o acesso que as pessoas têm hoje, por exemplo, ao produto audiovisual, que é o meu campo de trabalho, é imenso. Você hoje tem uma oferta de filmes, de séries e de coisas
gigantescas. Né? E isso está, ao mesmo tempo, com essa democratização, que é super importante, e com esse espaço das redes sociais, você criou um esquema de manipulação política das redes sociais que é muito violento e que está resultando em coisas muito ruins para a humanidade. Né? A eleição do Trump, por exemplo, é uma tragédia, né? Muito pior do que a nossa, porque ele lá tem bomba atômica. Né? Então, maluquice, maluco por maluco, né? O daqui, pelo menos, não tem bomba atômica. Então, e a gente está vivendo isso, e não é só o Trump, está havendo um recrudescimento da direita muito forte no mundo. Né? A direita está ganhando espaço para tudo que é lado, graças, inclusive, a esse vazio que as redes sociais, que a gente não conseguiu ocupar. Na verdade, nós não conseguimos ocupar. Então, é isso aí. A situação é ruim. A situação que nós estamos vivendo quer dizer, falar das coisas que o Will falou e que o Paulo falou parece até uma coisa do século retrasado. Né? Falar de poesia, de literatura, de que é preciso estimular e fazer, não é? É uma coisa, nós estamos no século XXI e estamos dizendo isso, que é uma coisa do século XVIII. Tá certo? Então, é uma tragédia, na verdade, que nós estamos vivendo. Sinceramente, não sei querer levar pessimismo para as pessoas, mas eu acredito que a gente está vivendo uma situação muito ruim. Eu, na minha vida, nunca tive uma situação pior. Né? Não do ponto de vista pessoal, estou bem, estou saúde, estou aqui conversando com os amigos, estou trabalhando na rede social, né? mas de perspectiva de vida, eu estou vendo pela frente, né? No país que eu estou vivendo, é uma coisa muito triste. É um muro de difícil acesso. A cultura vai sobreviver, porque sempre sobreviveu, né? E a gente, como diz o Ferreira Goulart, eu fiz um filme com ele sobre isso. Eu acho que a frase dele é definitiva, de que a arte existe porque a vida não basta. Isso eu acho sensacional, porque, na verdade, a gente precisa de arte, porque viver só não adianta. Então, a arte não vai acabar e eu espero que a gente agora vamos ver como é que nós vamos atravessar essa pandemia. Não a pandemia do vírus Covid-19, mas a pandemia do sistema de civilização que nós estamos vivendo. Só isso. Obrigado. Beleza. Bom, pessoal, eu estou recebendo aqui alguns comentários e depois também quero fazer alguns. E a gente vai abrindo já para algumas questões e alguns comentários. Eu recebi aqui uma intervenção pelo Facebook do Tuca Pinheiro, e ele, na verdade, se dirige ao Paulo Souza e ao Will. Ele diz assim: aqui em Brasília, a Lei Aldir Blanc está sendo bem encaminhada. Não podemos esquecer que, para liberar os recursos, existem leis, normas e requisitos a serem atendidos pelos solicitantes. O atendimento da linha 1 está pronta, em fase de testes com o Banco do Brasil, e deveremos estar acreditando, e provavelmente ele se dedica a isso, né? Está acreditando os valores a partir do próximo dia 27. O que eu queria aproveitar isso é exatamente para dizer que, apesar de todas as dificuldades, apesar de todo o cerceamento, apesar de toda a devastação, inclusive também na política externa, claro que o Zé Lito lembrou, a sociedade resiste, ou seja, há um movimento, às vezes até pelo Congresso, como foi o caso da Lei Aldir Blanc, que não é uma iniciativa do Executivo, foi uma iniciativa do Legislativo. E o que eu queria propor também para a gente depois conversar é o que nós vamos fazer, o que nós podemos fazer dentro das nossas possibilidades, tanto no sentido da criação, como também no sentido da reflexão a respeito do pós-pandemia. Porque a pandemia vai passar, não resta a menor dúvida, que a partir do ano que vem, com vacina, a partir do ano que vem, com a volta à normalidade, né, da abertura do cinema, do teatro, da volta dos museus que já estão aqui em São Paulo, já estão abrindo,
Isso, evidentemente, apesar de todo o pessimismo reinante, né, porque, na verdade, a devastação, eu estava lendo hoje, a devastação está ocorrendo no plano do conservadorismo, aquilo que o Stepan falou, né? Saudade dos velhos reacionários, né? Porque o próprio conservadorismo, que pode ser respeitável, né? Pode ser um fator de diálogo necessário para os progressistas, ao qual nós nos incluímos, mas o conservadorismo bem elaborado, ele é um ponto de reflexão, ele é um ponto de diálogo. O problema é que ele está sendo devastado também, ele está sendo destruído também. Então, é nesse sentido que eu proponho aí a gente encaminhar até com relação ao Brasil, né? Com relação ao país que está sofrendo tudo isso, né? Por exemplo, o ano que vem é o 2021. Em 2022, nós teremos vários acontecimentos a serem lembrados, né? Várias reflexões a serem... Já estão sendo feitas, por exemplo, eu estou sabendo que ela foi minha aluna, Laís Bodansky, está fazendo um filme sobre Pedro I, porque 2022 vai representar o bicentenário da emancipação política do Brasil, o centenário do modernismo, e foi exatamente na reflexão do centenário da independência em 1922, que o modernismo desabrochou. Então, é nesse sentido, o que nós podemos fazer no sentido de que nós vamos superar essa etapa, nós vamos superar essa devastação a que estamos vivendo. Então, é nesse sentido que eu propunha uma nova rodada para a gente dialogar sobre isso, pensar sobre isso. Tá bom, pessoal? E primeiro, se alguém quiser intervir, quiser perguntar, quiser participar, porque nós temos duas formas de participação. Os que deram entrada pelo Zoom, né? Então, portanto, estão compartilhando com possibilidade, e também os que estão nos acompanhando. Aí não pode. Eu só recebo pelo WhatsApp aqui, não estejam presentes nesse formato do Zoom, mas tem um público maior ainda nos acompanhando pelo Facebook. E isso é muito legal, né, do ponto de vista... E outra coisa que eu queria lembrar, né, eu mesmo participei já 2 vezes na biblioteca Salomão Malina, aí em Brasília, com cursos sobre Shakespeare, ou cursos sobre narrativa. Então, a biblioteca tem uma ação grande no sentido não só de ciclos de leitura, no sentido de debates, no sentido de cursos, de filmes, de possibilidade, mesmo com os recursos limitados, que permite exatamente uma atividade, uma atuação respeitável e necessária. Com a palavra. Martim, a Raquel pediu aqui para falar. Tudo bem. Pode falar, Raquel, não estou te vendo. Tudo bem. Abre o microfone. Está com som? Raquel? Ela tá conectada? Oi, está me ouvindo? Todo mundo, estamos. Ah, tá, obrigada. Então, na verdade, eu ouvi até agora as colocações de todos e, por incrível que pareça, vai ao encontro de um projeto que eu estou começando na semana que vem. E aí eu queria ouvir a opinião de vocês, né, que são da área e há muito mais tempo do que eu. Só para me apresentar, eu fui aluna do Martim, na FAAP, e agora sou professora de comunicação nas escolas técnicas. E há algum tempinho eu abri um projeto que chama Projeto IB, de fomento à cultura, ciência e filosofia. E na semana que vem, nós vamos começar um encontro de poesia online, que pretende também trazer mais para frente, talvez em 2021, obras de arte, né, história da arte online. E a proposta do projeto é 2 poesias sendo lidas
e contextualizadas. Quem é o autor, qual é o contexto histórico que aquela poesia foi escrita, cada mês trazida por 2 pessoas diferentes. E sempre com a proposta de trazer uma poesia clássica e uma poesia popular. E 20 minutos para que a pessoa traga a poesia e contextualize o autor e o contexto histórico, e 10 minutos de pergunta. E depois mais 20 minutos para que traga a poesia popular, com mais contexto, quem é o autor, onde ele mora, qual é o contexto histórico que aquela poesia foi escrita, e mais 10 minutos de pergunta. E eu queria saber de vocês, né, se esse formato, que vai começar para mim a semana que vem, eu nem tenho ideia para dizer teremos público mesmo ou não, mas o que vocês acham de usar a própria internet como um meio de levar essa cultura de alguma forma? E a proposta para o ano que vem é fazer o mesmo formato, mas fazer com obras de arte, né? Trazer a história da arte para o online, cada vez com 2 obras, uma obra popular e uma obra clássica. Obrigado, Martim. Fala, Stepan. Martim é bom professor, já ensinou ela a fazer marketing e merchandising. Ela já aqui só faltou dar o telefone para contato, o endereço. Né? Parabéns, tudo é importante, tudo tem que ser tocado para frente, todos os projetos são bons. Eu acho que isso é que demonstra que em vários níveis, em vários locais, em várias situações, alguma coisa está sendo feita. Com recursos menores ou maiores, alguma coisa a gente acaba fazendo, e como disse o Celito, né, a cultura sempre vence. Na verdade, não tem para ninguém. Venceu o nazismo, venceu pandemias, venceu a gripe espanhola, venceu um monte de coisa. Né? O próprio modernismo que eu estava falando, ele surgiu exatamente depois de uma gripe devastadora, que foi a gripe espanhola. Né? Eu estou até lendo aqui o livro da Lina Schwartz, A Bailarina da Morte, a gripe espanhola no Brasil, que acabou de sair, que é um belo livro, que é uma bela produção a respeito exatamente dessa reflexão. Eu queria fazer uma observação rápida aqui. Não, Zé Lito, a preferência é sua. Não, é porque ele provocou a gente dizendo assim, o que tem que fazer. Eu queria sugerir o seguinte: primeira coisa, não enlouquecer. Tem que ficar lúcido. É difícil. Gente fica por volta de mim, meu amigo. Você quer começar pelo mais difícil, né, Zé Lito? Não enlouquecer. Eu queria fazer algumas observações, porque a gente falou tantas coisas importantes, mas que me vieram à cabeça. Por exemplo, o Will falou do Islã, esse desafio. Eu queria só fazer a lembrança de como que as coisas que parecem falar, o Islã está começando, não. Ele não é exatamente o desafio dos cantadores nordestinos. Ele é o partido alto, é o partideiro, etc. E tal. Então, quer dizer, você vê que nada é inútil, que tudo vai sendo reaproveitado. Mas uma preocupação que eu tenho, porque é algo recorrente que eu tenho ouvido, eu tenho me preocupado muito, muito, muito com o ensino da língua portuguesa, porque a tendência é a seguinte: quanto menos você ensinar a língua portuguesa, quanto menos as pessoas não falarem e não souberem escrever, mais insuportável vão ficando os clássicos. O vocabulário do brasileiro está diminuindo assustadoramente. Existe uma facilidade da língua portuguesa. Então, tudo soa chato. É nós é legal pra caramba. É nós é legal pra caramba. Expressa muito bem tudo, mas não é isso. Vem substituindo, de uma certa maneira, vem, como diz uma autofagia da língua portuguesa. Por isso vai ficando complicado você ler qualquer coisa que te faça ter que pensar. E isso, a prova disso, eu não estou falando besteira, é o analfabetismo funcional que tomou conta do país. As pessoas estão indo para a faculdade, não sabem ler, não sabem escrever, não sabem conjugar, não sabem plural e singular mais. Eu até exagero, que eu falo que até bandido antigamente era mais inteligente. Você pega as entrevistas anteriores, não, eu estava na quadrilha quando nós fomos abordados pelos elementos,
agora é nós. Não, o cara meteu pipoco, acabou. Aí, pô, não dá. O Brasil está parando de falar a sua língua. Nós não estamos exercitando essa coisa impressionante e com um poder extremo de expressão e de convencimento e de transformação, que é a nossa própria língua. Nós estamos destruindo a língua. Hoje existe, dentro das grandes empresas, uma exigência muito maior para você falar inglês do que você falar português corretamente. É impressionante isso. Então, Viu, eu estou falando isso, adorei a sua colocação de que todas as manifestações devem ter lugar. É evidente isso aí os elitos sabem disso. A gente já equivocou-se, a esquerda já cometeu esse equívoco anos atrás de querer engajar toda a obra de arte para ser ideológica, a serviço de alguma coisa. Isso não deu certo. Isso aí está ultrapassado. Nós precisamos, sim, ter receptividade para todas as expressões. É evidente, você também deixou bem claro que algumas são impossíveis, porque não existe. Mas essas observações, e principalmente a que o Zelito falou, que para mim é a mãe de todas as desgraças, que se chama desigualdade social. O que está apontado nessa crise do coronavírus também, e apesar de que as notícias dão de que os mais ricos ficaram trilionários durante a pandemia, ganharam dinheiro como o cão, mas ficou bem evidente, o Brasil descobriu 30 milhões de fantasmas, né? Olha que absurdo, então ninguém via, tem 30 milhões de invisíveis no Brasil, isso é um absurdo, você admitir que você não sabia que você tinha 30 milhões de pessoas fodidas, que não tem para onde ir. De repente, olha o coronavírus tem feito milagres, né, também sobre vários aspectos. Mas o grande problema é esse. E esse problema ele está literalmente ligado à arte e à cultura. Nunca a arte vai estar bem num país miserável. Não tem condição. Você quer fazer o quê? Tá bom. Estou montando grandes espetáculos para quem? Estou fazendo grandes filmes para quem? Então, não tem jeito. O país vai mal, a gente também está mal. Então, esse dedo na ferida que ninguém quer colocar, eu, como se fosse um velho comunista, eu volto a dizer, aqui está escancarada a impossibilidade do capitalismo servir como rumo à felicidade humana. O capitalismo não gera felicidade, não gera crescimento, gera competitividade, gera frustração o tempo todo. Eu estou com o S12 da coisa, mas o meu celular já está ultrapassado, porque já foi lançado o S80, sabe? Então, e nós precisamos saber disso. E não podemos achar que as coisas estão dissociadas. Nós vivemos num país de miserável. E essa miséria, quando a gente defende a arte e a cultura, a gente não pode esquecer desse lugar comum. Ela está... o maior inimigo da cultura brasileira, da cultura mundial, é a falta de educação. É a falta. Não se estuda, não se sabe falar português, não se sabe compreender um texto, não se pode expressar. As pessoas estão cada vez mais tímidas. Eu sou filho de armênio. E se você for na Armênia hoje, que está em guerra lá, mais uma guerra covarde, você vai ver que o maior número de estátuas naquele país e de homenagens, e o maior herói nacional da Armênia é o cara que criou o alfabeto armênio. Porque sem o alfabeto, a Armênia teria desaparecido, como desapareceram várias outras aldeias, várias outras etnias, desapareceram. O que salvou o povo armênio não foi guerra, não foi nada. Foi o fato deles terem um alfabeto e que o pai, mãe, avó ensinavam as pessoas a ler e escrever. Então, eu acho que o Brasil hoje, o que nós precisamos fazer é trabalhar, porque é um lugar comum. Você falar sobre saneamento, educação, cultura, segurança, já ficou chato, ninguém acredita mais quando você fala disso. Mas nós não podemos desistir de maneira nenhuma de reafirmar, de sublinhar
com todas as nossas forças, que nós não podemos deixar que as nossas crianças deixem de falar, de ler e de escrever corretamente a língua portuguesa. Se a mãe língua morrer, morremos todos nós, tenho dito. Muito bom. E só uma observação, e a desigualdade no Brasil, o problema para começar a resolver a desigualdade social no Brasil é um problema de natureza cultural. As pessoas geralmente levam para o lado econômico, ou para o lado social, ou para o lado político. Na verdade, o problema não é... A gente já teve grandes crescimentos econômicos, já teve política certa, democracia funcionando maravilhosamente bem, e a desigualdade estava lá, continuou sempre lá. Sempre. O problema é um problema de natureza cultural. A gente foi feito para roubar. O Brasil foi criado para ser uma máquina de pilhar, de chegar aqui, meter a mão no ouro e levar. Isso foi criada uma empresa antes de ser criado um país. Então, a gente vive um problema de natureza cultural. A impunidade que a gente vive no Brasil é um problema de natureza cultural. A burocracia que nós temos, que é preciso combater, porque a corrupção igual sem burocracia não funciona. São irmãs siamesas, a burocracia com a corrupção, são problemas de natureza cultural que tem que ser encarado. E enquanto a gente encarar a cultura como a gente encara no Brasil, dando 0,2% do orçamento para uma coisa como que é a coisa mais importante para se combater o problema fundamental, que é o da desigualdade social, nós estamos mal. Eu espero que essa conversa aqui, porque é uma conversa aqui, quando eu era garoto, ninguém falava de meio ambiente. Meio ambiente não existia, você matava passarinho, você fazia as coisas, né? As coisas eram completamente... né? Não existia consciência do meio ambiente. Eu espero que daqui a 50 anos, 100 anos, se tenha consciência essa, de que a cultura é que tem que ser mudada, a revolução tem que ser feita uma revolução cidadã, uma revolução para criar cidadão. No Brasil não tem cidadão. As pessoas não têm o seu direito, o mínimo de direito correspondido. Entendeu? Então, uma tragédia. Né? É isso aí. Isso mesmo. Bom, pessoal, alguém gostaria de fazer alguma observação, alguma pergunta? Quem está pelo Zoom? Eu posso falar rapidinho? Pode, claro. Posso, claro, né? Eu vi aqui que a Raquel me mandou uma mensagem perguntando se eu tenho alguma experiência que eu consegui fazer algo, né, para poder aproximar o centro da periferia. Uma coisa que aqui em Brasília eu consegui fazer, e a minha experiência me ajudou, foi fazer encontros de leitores temáticos, né, em cidades da periferia. Então, eu fiz em Ceilândia, fiz na Samambaia, eu fiz em Taguatinga. Taguatinga não é nem tanto periferia assim, mas também eu fiz lá. E a partir desse primeiro contato que eu tive com o pessoal, que eu mostrei para eles que a gente estava fazendo um trabalho, que a gente tinha perfis nas redes sociais, eles começaram a me seguir outros influenciadores literários daqui do Distrito Federal, e a partir disso, outros eventos que a gente fazia em outras regiões, sempre ia um grupo lá para poder estar vendo, porque eles tinham interesse sobre isso. Então, eu acho que o primeiro momento é você ter um contato com eles, e dessa questão dos horários que você falou, é experimentação. Você vê como é que você vai estar conseguindo administrar, você vê qual que é o melhor formato para o seu evento. Eu acho que não tem uma fórmula mágica que eu posso te passar que vai dar certo. Porque você tem que sentir como as pessoas estão interagindo, você tem que sentir como os artistas estão ali conseguindo se desenvolver naquele espaço que você está proporcionando para eles. Mas uma coisa que eu posso garantir para você é que faz. Se deu alguma coisa errada, num próximo evento você faz melhor. Se acontecer alguma coisa, continua fazendo, né? E, assim, só para concluir a fala de vocês, que eu estou aqui só aprendendo. Nossa, eu estou aqui... Vocês não têm noção de como eu estou nervoso em estar uma mesa ao lado de vocês três, né? Eu estou, assim, me sentindo, assim, estonteante, mas eu acho que o único novo normal que a gente tem que lutar é não ter o normal dessa direita conservadora extremista com um viés fascista, sabe? Porque quando a gente recorda do Ricardo Alvim, que ele foi o secretário lá de cultura do governo, aquela fala dele que vem de um cunho nazista que fala
ou a cultura será isso que nós queremos, ou ela não será nada, eu acho que a gente tem que lutar para não ter esse normal deles. Eu acho que o normal tem que ser exatamente o que o Stepan falou, que o Will falou. A gente tem que lutar por diálogo, a gente tem que lutar por criatividade humana. A gente não pode permitir que o Estado seja instrumento do aniquilamento do pensamento crítico e do pensamento de opositor. Mas eu espero ter respondido a Raquel e obrigado aí por essa brechinha no espaço aqui. Beleza. Mais alguém Posso gostaria? falar também? Pode falar, claro. Quem que está falando? Desculpa. Will? Will, fala, Will. Então, queria responder, acho que foi a Raquel que estava falando aqui agora com a gente? Isso. Sobre o projeto dela, eu achei super interessante. Eu achei interessante pelo fato de ter que recitar, né, a poesia e contextualizá-la, né? Hoje em dia, eu acho que muitos jovens, eles não param para... Opa, bloqueou? Will? Oi? Pode falar. Ao contrário do que as pessoas dizem, o poeta quis passar alguma coisa, ele quis transmitir alguma informação. E não é aquilo que as pessoas falam, ele quis passar várias coisas, várias ideias, a interpretação sua individual. Se você for com esse pensamento, tá bem. Então, o poeta, né, o artista, ele quer transmitir alguma coisa, né, com sua poesia. Pode ser várias, mas ele tem uma direção, né? Então, você recitar uma poesia, poder contextualizá-la, né, falando o que você entendeu, isso é um exercício muito, muito legal de interpretação textual. Eu achei muito da hora seu projeto, muito interessante, né, somente quando você tenta vir com os clássicos também, né, um popular e um clássico, isso é muito legal intercalar os dois, eu achei muito interessante. E quando for ter, avise-nos aí para poder prestigiar, né, ou também até participar de alguma forma, porque eu achei muito legal, né. Sobre o rapaz lá, que eu esqueci o nome que você falou aí, acho que foi o Tuco Pinheiro, né? Eu não sabia que já estava assim tão bem encaminhado, né? Não sabia que estava tão encaminhado, tão bem assim, não fazia ideia, e fico muito feliz, né? Fico muito feliz assim que, apesar de a gente saber que o valor é bem mínimo, que as coisas estão subindo muito, está super tudo muito alto, né? Nós estamos com uma gestão péssima aí, econômica, acho que nós estamos com a gestão péssima em todos os lugares aí, nesse governo, né? Mas tudo bem, né? Então, eu só discordo um pouquinho do Estevão, quando ele fala que o brasileiro não está sabendo, né, falar mais português. Eu penso o contrário. Para mim, o que o brasileiro mais sabe é falar a sua língua. Ele não sabe muito bem as regras, mas falar a sua língua é o que ele mais sabe, né? E a gente tem que só ensinar as pessoas que a gente tem que saber qual tipo de linguagem a gente usa em determinado lugar, né? Eu tenho que usar uma linguagem quando sou professor, eu tenho que usar uma linguagem quando eu estou na rua com meus amigos, eu tenho que usar uma linguagem quando eu estou com o meu filho ou minha esposa, por exemplo, né? Se eu chegar com uma formalidade numa roda de amigo, que a gente está conversando, tomando uma cerveja, eu vou ser zoado, para você ver como é que é interessante, né? Se eu chegar com uma fala de boteco e na escola, os meninos não vão acreditar que eu sou professor, né? Então, a gente tem que só saber separar, né, o contexto aí de cada fala, da linguagem usada, né, dos lexos e outras coisas também, que eu acho que a gente consegue interpretar melhor, né? Como diz Marcos Barro, né? Um grande linguista aí, e eu concordo plenamente com ele, né? Por exemplo, só para ver se o Stefan me entende. A gente, quando nós estamos falando, a gente tende a se atirar a ter vício de linguagem. Quando a gente vai falar o gerúndio, por exemplo, a gente não fala falando, a gente fala falando. Eu estou falando, eu estou chegando, eu estou saindo. Eu não falo, eu estou saindo, eu estou chegando, eu estou falando. A gente tende a se tirar o gerúndio. Isso é um vício de linguagem. Isso não quer dizer que a pessoa não sabe falar a sua língua, porque houve a comunicação, né? E como diz Chomsky, entre outros, a língua falada não tem padrão, tá? Escrita assim. E voltando ao tema, e sobre o tema que você disse, Martim, eu acho que agora é hora de realmente pensar, né, em se organizar, pensar o que a gente pode fazer, qual a direção que nós devemos seguir,
a gente já sabe qual direção, né? Eu falo no sentido de como a gente pode inserir mais pessoas, como a gente pode levar aos lugares, né? A gente sabe que a gente está passando por um momento de censura, essa parte realmente o Paulo tem mais do que razão, né? Que não dá para compactuar com esse governo que tem forte índice aí, todas as características de um governo fascista, de um Estado fascista, né? Que nós estamos vivendo aí. Inclusive, eu participei de um projeto, eu não posso falar muito porque eu assinei um contrato, né? Do governo federal para produzir um conteúdo aí. E eu fui violentamente censurado em todo sentido. Eu não poderia falar um A que transmitisse que o governo fez alguma coisa errada. Não poderia fazer nenhum A, né? Eu aceitei essa proposta porque a campanha aqui da Sairá é muito interessante, né? Envolve um conteúdo que envolve jovem, eu gosto de trabalhar com jovem, né? Mas nessa parte eu também recebi também, né? Eles não trabalham de graça e o valor que eu cobrei eles me pagaram. Então foi algo muito ensurdecedor, assim. Eu fiquei muito assim, falei assim, cara, como é que um cara consegue ser tão criança ao ponto, o cara, o presidente consegue ser criança ao ponto de não ouvir ninguém querer falar uma crítica sobre ele, né? Nós tivemos o governo anterior aí da Dilma, até mesmo do Temer, em que as pessoas faziam crítica e normal, faz parte do sistema democrático. Então, eu acho agora o momento da gente saber com quem nós andamos, nos reunirmos com um grupo certo, abrir as portas para o diálogo e direcionar o caminho, né? Para que a gente não se estenda tanto e não deixe com que a cultura se torne o que está se tornando, né? Porque tá bem feio, né? Essa cultura do cancelamento, essa cultura essa ideia das fake news, né? Hoje em dia que inclusive imposta em jornais da grande mídia, essas pessoas negacionistas que estão agora na grande mídia, né? Já é um projeto dessa direita aí, fascista aí, para eles colocarem essas pessoas negando o tempo todo, e isso vai entrar na sua mente, né? Tem muito a ver com a janela de Overton. Não sei se vocês já viram falar sobre isso, de que se vai inserindo na sua cabeça assim, ó, aos poucos, e daqui a pouco você está acreditando que aquilo ali realmente é verdade, né? E dar espaço para esse tipo de pessoas na mídia, em qualquer lugar, é meio complicado, né? Aí você fala assim, você está falando de censura, então. Eu falei, não, estou falando de dar espaço para as pessoas que estão falando o que é correto, debater em cima do argumento, não inventar uma mentira. Vou inventar uma mentira aqui que Machado de Assis nasceu lá no Japão. E vou começar a inventar muita história, a galera vai lá e acredita. Então, acho que é o momento da gente saber, né, excluir essas pessoas, trazer as pessoas certas que estão também num muro ainda. Infelizmente, a gente tem essas pessoas no muro. Isso me lembra, com essas pessoas no muro, me lembra muito o início do livro A Divina Comédia, né? Quando ele fala para onde vão parar as pessoas que ficam em cima do muro. Eu acho muito interessante essa parte do livro, do Divina Comédia. Eu acho perfeito. É muito do que eu vejo essas pessoas em cima do muro hoje em dia. Então, a gente é bom estar aqui com vocês, que a gente já sabe que tem pessoas que têm um pensamento parecido, que têm um pensamento enganjado e que só falta agora prática, né? E é isso. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final, né? Nos últimos 10 minutos do horário previsto. Aí eu gostaria de saber se vocês, o Paulo, o Stepan, o Will e o Zelito gostariam de falar as palavras finais, assim, o que gostariam de... Considerações finais. Oi? As considerações finais, isso. Eu estou nervoso também. Eu posso... Vai ordem alfabética ou alguém prefere falar? Não, ordem alfabética. É o Paulo. Então, vou ser bem breve. Gostaria de agradecer muito a Fundação, a Biblioteca, por estarem me convidando. Gostaria de fazer uns convites, né? Eu fui convidado pela Biblioteca e pela Fundação para poder fundar o Clube do Livro na Biblioteca Salomão Malina, e atualmente eu sou mediador, então eu gostaria de convidar todo mundo aí, que a gente está fazendo encontros virtuais para vocês poderem participar, só seguir as redes sociais da Biblioteca, e fazer um convite também muito especial, porque semana que vem eu vou fazer 2 oficinas pela Fiocruz daqui de Brasília, onde eu vou fazer uma oficina de trovadorismo e poesia livre como mecanismos de válvula de escape para a saúde mental durante a pandemia. Então, foi uma parceria que a Fiocruz me convidou e que eu acho que combina bem com isso que a gente está falando, né? Que é trovadorismo, que é uma técnica de poesia que
requisita muito vocabulário para poder fazer as poesias, para poder fazer as rimas, a sílaba poética, e, ao mesmo tempo, falar de poesia livre, onde a gente tem uma liberdade maior de poder utilizar a língua portuguesa sem tantas amarras ali estruturais. Eu queria falar que é uma honra para mim aqui estar presente nessa mesa com o Stepan, com o Zelito, com o Martim. Eu já acompanhava o trabalho de vocês. Quando eu recebi esse convite, eu até falei para a Thalita, eu surtei, porque eu falei, caralho, desculpa, não pode xingar. Eu falei, nossa, eu vou estar do lado dessas pessoas que eu acompanho o trabalho delas, eu sou super fã e reconheço muito o papel de vocês na cultura, o papel de vocês na área, tanto acadêmica como cultural. Muito obrigado, e eu só queria avisar para vocês que eu vou continuar fazendo o meu trabalho, eu vou continuar incentivando mais pessoas a poderem produzir o que elas querem produzir na área cultural. Como vocês falam, a cultura ela não pode morrer, eu me sinto muito vivo trabalhando com cultura, e para mim esse é o normal, não vai ter um novo normal, o normal vai ser eu continuar fazendo o que eu gosto. E que, se for preciso, vocês podem me chamar, porque a minha maior vontade é virar carro na rua e tacar fogo e praticar revolução. Então, só brincando, né? Mas esse governo, eu não estou conseguindo engolir muito ele também, eu acho que ele está fazendo um desserviço. A gente vai levar pelo menos uns 40, 50 anos para poder corrigir os erros e os vacilos que ele está tomando. Muito obrigado e, de verdade, vocês aqui estão fazendo um dia muito especial para mim. Valeu. Stepan? Então, eu quero também dizer que foi um prazer enorme conhecer o Paulo e o Vil e reafirmar a admiração profunda que eu tenho pelo Zelito. Eu sou um fã número 1 de carteirinha. Esse cara é indispensável para tudo que aconteceu no país. A você, Martim, com essa sua mediação tão brilhante e inteligente. E fazer uma lembrança breve, que é o seguinte: no fundo, nós estamos aqui na Fundação Astrogildo Pereira e na Biblioteca Salomão Malina. Não é inútil o fato da gente estar falando sobre o novo normal através de duas instituições que levam o nome dessas consagradas, queridas e fundamentais figuras na vida política e cultural do país. E o que me leva a lá, Astrogildo foi fundador do PCB. O PCB é a origem do PPS, que hoje é o Cidadania. Esse partido, desde 1922, nunca se descuidou de realçar, de lutar bravamente em relação à cultura brasileira. Enfrentou censura, enfrentou tortura, enfrentou morte, e sempre em defesa da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento e da liberdade da criação artística. Nós somos um partido que somos intrinsecamente ligados à arte, à cultura e à liberdade. Portanto, é muito importante, principalmente ao Paulo, ao Vil, nesse momento, que nós estamos agora indo para uma eleição municipal, quando a gente clama e reclama e aponta o desprezo com que o município, que as cidades, que as periferias de Brasília estão sendo tratadas em relação à arte e cultura, nós não podemos esquecer que nós temos eleições agora, daqui a um mês. E, nesse momento, é muito importante o engajamento de todos nós em relação a esse pleito eleitoral. Nós precisamos fazer com que o nosso partido cresça. E, quando eu digo isso, eu não digo por veleidade política, não. Eu digo porque é a maneira que nós temos, nesse momento, de reafirmar a nossa verdadeira veneração pela democracia e pela liberdade de expressão. Quanto mais o Cidadania hoje estiver presente nas câmaras municipais, estaduais e federais, podem ter certeza, nós estaremos reforçando uma voz em defesa da liberdade, da democracia e da expressão artística livre. Nós sabemos disso, o Zelito é um velho companheiro, grande companheiro, Martim sabe disso, todos nós sabemos disso. A nossa luta não começou hoje e não terminará amanhã. A nossa luta é eterna, ela é para sempre. Então, o que nós pudermos ajudar concretamente nesse aspecto político, eleitoral, não é de se envergonhar, nem de se maldizer que a política é uma merda, não. Nós temos eleição. E se nós pudermos elegermos vereadores e prefeitos do Cidadania,
nós estaremos contribuindo com o avanço da arte, da cultura, da liberdade de expressão e da democracia no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade, um prazer enorme conhecer esses dois jovens e rever você e o Zelito. Valeu. Will, você agora? Opa! Aproveitar também aí para, né, falar um pouquinho aí que o IslanDF, que dia 22, às 19 horas, pelo site aí da Biblioteca Salão Marina, vai ter mais uma edição do IslanDF. Né, as inscrições ainda estão abertas para quem estiver assistindo, é só ir lá se inscrever. O link está na bio do Instagram. Né, se inscreve lá, tem um formuláriozinho lá, não tem mistério. Né, dia 22 tem. Também quero dizer que é um prazer estar ao lado de pessoas tão cheias de conhecimento, com ideias interessantes, com pessoas mais velhas que têm mais uma antigas, maneira de se comunicar, que tem um saber que pode ensinar mais para a gente aqui, né? Que pode, né, agregar na luta aí, que pode orientar também, né, as direções. Isso é muito interessante. Estevão, eu anotei uma frase sua aqui que eu vou ter que usar na poesia minha que eu vou criar. Eu achei fenomenal a sua frase. Na sua fala, né? Que eu peguei e acabei anotando. Você falou bem assim, ó. A arte nunca estará bem em um país miserável. Eu achei incrível essa fala aí, velho. Não vem me cobrar direitos autorais, não, tá? Eu vou usar essa eu vou usar isso aí numa poesia minha. Viu? Eu vou ouvindo. Então, eu quero agradecer mesmo. Eu estou muito feliz mesmo, assim. Né? Compartilho do sentimento de vocês. Tá? A gente fica um pouco ansioso, nervoso. Falar é muito difícil, né? Se expor, a gente fica um pouco tímido. Né? Eu me dou bem mais em escrever, eu gosto mais, eu me expresso melhor na escrita do que falando. Então, para mim, só agradecer mesmo. E obrigado pela oportunidade. Eu escrevi muita poesia, está lá no Instagram, Stepan Essencial. Vai lá que tem uma opção de poesia que eu escrevi na pandemia. Ah, beleza. E é isso aí, né? Convidar o pessoal também a curtir a página do IslanDF, tá? É só botar lá no Instagram, Islan, né? DEF, né? Vocês vão achar lá. E é isso aí. Muito obrigado mesmo. Valeu. Zelito. Aproveitando o mote das considerações finais, que todo mundo convidou para alguma coisa, eu vou convidar vocês para um dia 14 desse mês de novembro. Vai passar um filme que eu fiz em 1976 com o professor Celso Furtado, sobre cultura. O filme se chama Choque Cultural. E é impressionante como o discurso do Celso em 1976 é atual hoje. Vale a pena ver, dia 12 no Canal Brasil. Como é o nome? Choque Cultural, dia 12 no Canal Brasil, às 7 horas da noite, e depois nós vamos debater, o professor Fernando Henrique Cardoso vai estar junto, e vai ser um evento interessante, vale a pena. Eu restaurei o filme foi de 1976, estava ainda no CTAV, eu consegui recuperar a cópia, fiz um restauro nele todo e está muito bonito e vale a pena ver. E é impressionante que é exatamente o que nós estamos falando aqui hoje, quer dizer, é o problema do que significa a cultura para o Brasil e o discurso dele, infelizmente, está atualíssimo. É só isso. Um grande abraço. Zelito, eu te amo. Martim, o Paulo. Zelito, nós te amamos. São duas grandes figuras e vamos em frente. Nós te amamos. Obrigado. Aí. Bom, aproveitando também a dica do Zelito, eu queria dar uma informação para vocês que todo o acervo do jornal, do semanário Voz da Unidade, ele está disponível agora na internet, tá? E eu tenho uma participação aí, quando eu fui editor de cultura, e quando eu assumi a editoria de cultura do semanário, a primeira coisa que eu exigi foi exatamente entrevistar o Celso Furtado, que ele era o ministro da Cultura, que, aliás, digo para vocês, o ministro da Cultura, com todo o respeito a grandes ministros que a gente teve, né, o Gil, etc., o Celso Furtado era o mais preparado de todos. Então, nesse sentido, fica aqui a dica do Canal Brasil, que eu também ia comentar sobre esse importante canal, que é impressionante o que a gente tem de possibilidades, né? Tanto pelo streaming, mas também por determinados canais. E eu deixaria também uma dica de um filme brasileiro que me surpreendeu muito,
que eu assisti semana passada, um filme chamado Sob os Olhos de Ernesto. É um filme da Casa de Cinema de Porto Alegre, né? Foi feito, inclusive, com a Ana Luísa e com a ajuda do Jorge Furtado, que fez parte do roteiro. E é um belo filme, viu? Um belo filme que era para estrear no cinema em abril. Você viu onde? Pôde passar agora, ele tá disponível no Now, na plataforma Now. Chama Sob os Olhos de Ernesto. Olha, eu digo O ator é uruguaio, a diretora é brasileira, mas o filme parece argentino. Desculpa aí, foi uma brincadeira, uma piada. Bom, pessoal. Martim, você falou da voz da unidade, está dando umas dicas. Alguma coisa me diz que você tem uma tendência ao comunismo. Já me disseram isso. Falou Chacrinha. É isso. Eu quero fazer uma saudação hoje, porque o Chacrinha foi tão importante na minha vida, e hoje eu fiquei viúva outra vez, que a dona Florinda, que ia fazer 100 anos amanhã, ela faleceu. Uma mulher extraordinária, companheira do velho guerreiro, e foi me ver no teatro, e ficou aí na batalha e na luta. Então, é uma homenagem também à dona Florinda e ao Chacrinha, que é bem o que é o Brasil. É isso aí, é verdade. Bom, pessoal, eu queria agradecer a todos que participaram até agora, que tiveram tanto pelo Zoom como também pelo Facebook. Agradecer, claro, a Biblioteca Salomão Malina pelo convite também. E até... não fala, o Botafogo acabou batendo no Palmeiras, eu não gostei, não, mas tudo bem. Até... no sentido de que reencontrar velhos amigos, mesmo que digitalmente, mas, de qualquer forma, o ano que vem a gente vai comemorar todos juntos aí, e mais para frente a gente vai comemorar muito mais coisas no plano da cultura. Então, um abraço a todos, obrigado mesmo pela participação, a todos que participaram, ao Paulo, ao Will, ao Stepan, ao Zelito e todos que tiveram aqui presentes, que eu estou vendo aqui o Ricardo Paim, o Nelson Guarniero, o Francisco Almeida, que está quietinho, a Raquel, a Júlia, o Silvio Luiz, os que estão vendo aqui, mas tem os que eu não estou vendo. Então, um abraço a todos, obrigado pela participação e um bom fim de semana a todos aí. Saúde, Stepan, valeu. Tchau, tchau. Obrigado, hein?